Welcome to our service tonight. Bem-vindos ao nosso culto desta noite, povo abençoado. Aleluia. Testando os nossos sistemas. Everything all right? Jesus is Lord Radio is tuned in. A rádio Jesus is Lord Radio está sintonizada, estamos ao vivo. Então estamos ao vivo globalmente também. Bem, povo abençoado, bem-vindos ao nosso culto desta sexta-feira à noite. Que poderoso culto nós vamos ter nesta noite. Um tremendo culto nesta noite. No poderoso nome de Jesus. E nesta noite nós temos um culto muito poderoso, cheio de poder. Cheio do poder, povo abençoado. Muito obrigado, voltamos para vocês. Povo abençoado, eu quero compartilhar com vocês este papel aqui, com o qual que me enviaram. Hivyo basi Isso foi ninataka kushiriki escrito pamoja nanyi kuhusu karatasi hili ambalo nilikutana nalo, limeandikwa Jumatatu em tarehe 15 2019. Julai. Este papel que eu escrevi em segunda-feira, 15 de julho de 2019. Karatasi hii ambayo niliandika Jumatatu tarehe 15 Julai mwaka 2019. And then I can see on the same paper there was a repeat E eu posso ver que no mesmo on papel Sunday, há uma conversa que se 14th. repete The em 14. first conversation was Sunday, July 14th. Então a primeira conversa foi em 14 de julho de 2019. And then this one was the next Então conversation, esta Monday, foi a 15th, próxima conversa July em 15th, 15 the de year julho de 2019. Jumatatu tarehe 15 Julai mwaka 2019. Before we go into the Antes de revival entrarmos night, na noite do avivamento, which will go throughout que irá until morning, até blessed de people, manhã, povo abençoado, I want to read for eu you what the quero Lord ler said para here. vocês o que o Senhor disse aqui, no poderoso nome de Jesus. And so what the Então, o Lord que o said. Senhor Kwa hivyo disse, kile ambacho Bwana alisema, Again, I ran novamente into eu this paper encontrei here. este nilikutana papel na karatasi hii aqui, hapa In the no mighty name of poderoso Jesus. nome de katika jina Jesus. kuu la Yesu. So can we? So thank you. So this is Monday, Então foi segunda-feira, 15 de julho de 2019. Então o primeiro foi 14 de julho, domingo, 14 de julho de 2019. And so Então, again, he says the Lord God has Então ele spoken. fala, That is now the o title. grande Deus falou, este é o título. And he says here, by his E ele own disse, voice, pela number one, sua by his own própria voice, voz, Anasema hapa ya kwamba jambo la kwanza kwa sauti yake mwenyewe, the Lord God Jehovah spoke to me o aloud Senhor and Jeová said, falou comigo em voz Yehova alta e alizungumza pamoja disse, nami kwa sauti akasema, Isaiah 34. Isaías Isaya 34, 34. That's again. Número Number 1. one, by his Por own sua voice, própria the Lord voz, God o Jehovah Senhor Deus spoke Jeová with me aloud falou and comigo said, em Kwa voz sauti yake alta e mwenyewe, ele Bwana disse. Mungu Yehova alizungumza pamoja nami kwa sauti akasema. Então, And then number número two, 2, he ele said, disse, Isaiah 34, Isaías that is what he said. 34, foi Kisha isso jambo que la ele pili disse. akasema Isaya 34. Number 3, I'm just reading Número how he 3, labeled eu it vou here. Number 3, mostrar. then I saw the two most dreadful prophets of the Lord pronounce judgment upon the unrepentant. Então eu vi os dois Kisha jambo la temíveis tatu, profetas do kisha Senhor nikaona manabii decretarem wakuu wawili wa juízo Mungu sobre a Baba terra que não se wakatangaza arrependeu. hukumu kwa ulimwengu usiotubu. For those of you that tune in on Para Jesus is vocês Lord Radio, que definitely you have this sintonizaram writing na where you rádio put Jesus where is you Lord, write your notes every time vocês the com Lord certeza comes on tomaram air. nota Ole wenu ambao huwa disso mnasikiliza quando redio o Yesu Senhor me prophecy. trouxe ao ar com a Mna hizi nakala profecia. ambazo mnaandika kila wakati Bwana anapokuja So moja those kwa of you moja that hewani. take Então, note of aqueles de everything the Lord vocês says, que you tomam definitely nota, have this written down. certamente Ninyi wote vocês ambao huwa têm mnaandika isto yale yote ambayo Bwana anotado. husema, hivyo basi bila shaka mna haya yote. Again, by voice, Novamente, he por said voz, Isaiah ele 34. disse Kwa Isaías sauti alisema 34. Isaya 34. Then I saw the two most dreadful prophets of the Lord pronounce judgment upon the Então unrepentant eu vi earth. os dois Kisha mais nikaona temíveis manabii profetas wawili do wa Bwana Senhor wakatangaza decretando hukumu juízo juu ya sobre a dunia terra que isiyotubu. não se Monday, arrependeu. 15th, 2019. Segunda-feira, Jumatatu 15 de tarehe julho de 15 Julai mwaka If you check on the 2019. YouTube, you must find this e also. 19. Se você If the checar radio no people posted YouTube, it there. você vai Ukitazama kwenye encontrar mtandao wa isso YouTube, lazima também. uipate hii hapa pia. Then number 4, Então, then I número saw the 4. dreadful hand of the Lord God Então, strike
eu vi a mão do Senhor Deus ferir as nações da terra da forma mais aterrorizante. Ukapiga ulimwengu wote mzima katika njia ya kutisha na hatari sana zaidi. Então eu vi a aterrorizante mão do Senhor Deus ferir as nações da terra da forma mais mortal e mais terrível. Então isto foi na segunda-feira. Vamos agora ao domingo, 14 de julho de 2019. Ele diz: o Senhor Deus apresentou o juízo de Joel, Joel 2:23, o juízo do Senhor Deus. Em Joel 2:23. Então ele diz que a própria mão poderosa do Senhor Deus veio desde o céu e ele me alimentou, ele alimentou a minha boca com o seu fogo e a sua glória. Mkono mkuu wa kutisha ulionyoka wa Bwana ukaja toka kote kote mbinguni, alafu akanilisha na moto wake na utukufu katika mdomo. Eu fiquei muito chocado de encontrar isto. Foi antes do coronavírus vir. A profecia foi dada várias vezes. Isaías 34, que o Senhor se referiu e falou por voz. Rapidamente ele diz: aproximai nações e ouçam. Prestem atenção, ó povos, e que a terra ouça e tudo que nela há. O mundo e tudo que dele procede. Então ele diz, no versículo 2, o Senhor está indignado contra todas as nações. Isto é impressionante. Esta profecia foi dada na segunda-feira, em 15 de julho do ano de 2015. E o dia anterior, o Senhor novamente falou sobre o juízo que estava vindo às nações da terra. A mesma conversa na mesma noite. Duas conversas na mesma noite. Então, a intenção do Senhor era transmitir esta mensagem que o juízo está vindo se vocês não se arrependerem. Eu achei melhor, antes de começarmos esta sessão de avivamento, que está muito poderosa, trazer esta mensagem aqui em contexto. E hoje, nesta noite, nós temos tanto poder preparado para vocês. Vocês podem ver como ele começou com o aleijado andando. Então ele disse, o Senhor falou por voz e disse: aproximem-se nações e escutem, prestem atenção, ó povos, e que a terra ouça e tudo que nela há. O mundo e tudo o que dele procede. Versículo 2 de Isaías 34. O Senhor está indignado contra todas as nações. Então vocês podem imaginar agora, quando eu encontrei, eu abri uma das gavetas, e então, depois que eu transmiti na rádio, eu coloquei esse papel em uma das gavetas e fechei. Vocês podem imaginar quando o coronavírus devastou a terra inteira, o juízo do Senhor. Então eu encontrei isso, porque naquele tempo, quando eu dei isso na rádio, depois que eu dei a mensagem, eu coloquei em uma gaveta, fechei a gaveta, mas hoje eu encontrei isso. Então depois que eu dei a mensagem,
eu vim e coloquei em uma gaveta, uma das gavetas fechei, porque eu sabia que este é o juízo do Senhor. Então, hoje eu encontrei isto em um tempo quando o coronavírus devastou totalmente todas as nações da Terra. Então, eu encontrei isso, eu me deparei com este papel. Então, eu me deparei com isso. Vocês podem imaginar, e nós também postamos no YouTube. As nossas equipes na rádio devem ter postado isso também. Então, ele diz por vós, Isaías 34, venham vós, nações, e ouçam. Prestem atenção, povos. Que a terra ouça e tudo que nela há. O mundo e tudo que dele procede. O Senhor está irado contra todas as nações. Imagina você encontrar isto aqui, quando agora o Senhor feriu todas as nações. And he's saying the Lord is angry with all nations. His wrath is on all. E ele diz, o Senhor está indignado contra todas as nações. A sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente e os entregará à matança. Os seus mortos serão lançados fora. Dead bodies will stink, you can imagine. Os seus cadáveres exalarão mau cheiro. E você pode imaginar isso? Ele está falando a respeito de algo que iria acontecer na tribulação depois que a igreja for levada no arrebatamento. Isso é o que se chama o dia do Senhor quando começar. E então vai acontecer. Isso vai acontecer por algum tempo até que o Messias traga a sua paz no milênio. Mas quando o Senhor estava falando comigo a respeito do juízo do coronavírus que estava vindo, o juízo que estava vindo através da face de toda a terra, então por vós ele disse, Isaías 34. Então você pode ver a dupla visão, os diferentes níveis da hierarquia desta profecia, que agora se aplica agora e então o dia do Senhor, o terrível dia do Senhor que está vindo, aos dois, o duplo papel dessa profecia. Então ele diz que os corpos mortos, ele diz, os mortos serão lançados e os cadáveres exalarão mau cheiro. Você vê que é exatamente o que você vê agora com os necrotérios lotados e aqueles caminhões frigoríficos cheios de cadáveres. Deixe-me dar a tradução desta profecia daquele dia 15 de julho de 2019 e que está acontecendo agora, se cumprindo agora. O Senhor está dizendo que o que está acontecendo agora é o cumprimento deste papel aqui. A primeira metade do cumprimento. Mas ele está dizendo que isso é apenas uma imagem, um retrato daquilo que está vindo na grande tribulação. É para advertir vocês que o dia do Senhor está vindo. O juízo do Senhor está vindo pior do que isso. Que isto é apenas o começo de tudo. O pior virá depois que a igreja for levada na glória. E eu quero compartilhar com vocês uma segunda profecia, a segunda visão que eu já compartilhei com vocês ao vivo na rádio.
moja kwenye redio. But I want to Mas eu rendition it quero now entregar agora bring para everything trazer into context tudo on ao this day, contexto updated. neste dia, atualizado dentro do contexto And de in that hoje. tremendous Naquela vision, tremenda visão, the most a mais dreadful vision of God. aterrorizante visão de Deus, Let me describe deixe-me the dynamic. descrever a dinâmica. It's a huge, massive Ele diz, ministry o of these two enorme mega e prophets. massivo e ministério destes dois profetas de Deus. But they had fought. I see that we Eu had vi fought que eles so much tinham and we were lutado. quite exhausted. Nós tínhamos lutado muito e nós estávamos muito exaustos. And then now the Lord put us to Então, walk o Senhor across, agora it was like nos a mountain colocou slope, para andar. slowly ascending Era como se across fosse that mountain uma slope, encosta walking de uma slowly and montanha. tired, E eles slowly subiam and esta tired. montanha After now, lentamente, defeating, after doing a cansados, tremendous lentamente e cansados, Bwana depois de akatuweka terem unbelievable feito uma Sasa Bwana batalha akatuweka inacreditável, tukatembea uma mahali ambapo batalha palikuwa muito pamilima, tremenda. katika matelemko ya mlima. Eles Alafu tulikuwa subiam tumetembea, esta encosta tukiwa desta tumechoka montanha. tiki This kabisa. prophecy Basi I've Esta given you profecia eu live dei on para radio. vocês ao vivo na Moja rádio. kwa moja kwenye masafa ya redio. Mas as we enquanto were nós walking up estávamos that subindo Lakini aquela tulikuwa tunatembea montanha, kuelekea juu ya mlima huo. It was era totally totalmente dry, and the seco, soil was the color of the wood e you see o behind my chão back. era da Alafu cor desta udongo madeira que ulikuwa você kama vê vile atrás de rangi mim ambayo aqui, mnaona nyuma yangu avermelhada, Okay, marrom so- avermelhado. And the soil was that color O of sol reddish era, brown, o solo like that. But era dust, desta it had cor, become totally era dust. pó. The O polvo pó was more era dust como like ash. cinza, That's how muito, soft it is. So as we muito walked, soft, muito then the- pó muito macio, era como cinza, da cor dessa madeira que está aqui atrás de mim. Era marrom avermelhado. Seco. Então, And so, muito cansados e indo, andando assim. E a terra inteira. Nenhuma chuva tinha caído. and the Lord made me know that the two E o prophets Senhor had me fez shut saber heaven. que os dois profetas tinham fechado o céu por 3 anos e meio. E não havia chuva e não havia alimento. And so as we were walking, Então, enquanto nós estávamos caminhando, agora era o auge. O auge do conflito, o auge da grande tribulação. Então, andando, e eu escrevi aqui, não havia nem uma única folha no chão, nenhuma. Novamente, isto é um retrato que está apontando para aquilo que está vindo. O coronavírus está apontando para aquilo que está vindo. E esta tremenda profecia que eu acabei de compartilhar com vocês, quando o céu fechou sobre a terra e não houve nenhuma chuva por 3 anos e meio, e estava tão empoeirado, e o pó era muito fino. Havia uma séria seca, e agora nós estávamos cansados enquanto nós estávamos subindo aquela montanha. Isto é o que está vindo. Isto é também aquilo que está vindo. Então o Senhor é justo. Ele advertiu muito antes, com antecedência. Você não pode alegar que o Senhor é injusto, que Ele veio sobre você sem avisar antes. O Senhor advertiu com antecedência. E com esta advertência em antecipação, é muito clara que uma advertência justa vem com um conselho, acompanhada de um conselho. E o conselho é arrependimento e receber Cristo e andar em santidade. E preparar o caminho para a gloriosa vinda do Rei, do Messias. Esta é a mensagem que o Senhor está transmitindo através de todas estas profecias e visões.
ONU. Então, eu quero recapitular com vocês novamente, povo abençoado, antes de entrarmos na noite de avivamento. Então, deem-me um pequeno tempo para dar uma pequena mensagem para vocês a respeito disso, de como se preparar. Então, depois disso, nós iremos numa noite inteira de avivamento, talvez até às 10 da manhã ou meio-dia. Nós temos tanto. E nesta noite eu espero que nós vamos chegar à Coreia do Sul, ao Brasil e também à Finlândia, Zâmbia e também a Moçambique. Aleluia. Então, abram comigo novamente em nossa escritura de referência, aonde nós agora montamos o nosso acampamento, nesta escritura. Ele diz novamente, o livro de Lucas 14, do versículo 25 a 35, esta tem sido a nossa escritura de referência desde já por quase 3 meses. Nós temos aprendido tanto nessa escritura. Aleluia. E eu quero que vocês saibam que aqui nós estamos nos preparando para a gloriosa vinda do Messias. O Senhor Jeová, o Deus de Israel, o bendito de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. E é por isso que é para mim uma grande honra que vocês vieram para o aprisco do Senhor. E aqui, neste lugar, eu anuncio a vinda do Messias, a instrução de Deus. E neste lugar, eu repreendo o pecado e preparo o caminho glorioso, o caminho santo para a gloriosa vinda do Messias. Neste lugar, eu anuncio tudo que Deus Pai diz em visões e em sonhos. E neste lugar, nós pregamos arrependimento e santidade, que é apartar-se do pecado e da apostasia. Então, eu anseio por ir ao Paquistão. Eu sei que haverá uma recessão. O Senhor vai parar um pouco para que nós possamos voltar a viajar para alguns países antes da gloriosa vinda do Messias. You see, already we are navigating healing services within the height of the coronavirus. Você vê que nós estamos conduzindo serviços de cura bem no meio, no fogo alto do coronavírus. Então, da mesma forma, nós temos que começar a voltar a fazer as nossas missões, indo às nações, mesmo em meio ao coronavírus. Então, povo abençoado, nós estamos observando o livro de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 35, como o nosso próprio domínio agora. Ele diz, uma grande multidão ia viajando, acompanhando Jesus, e voltando-se para ela, ele disse, se alguém vem a mim e não odeia pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, então ele diz, sim, até mesmo sua própria vida, esta pessoa não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, esta pessoa não pode ser nascido de novo. Em outras palavras, esta pessoa não pode ser meu seguidor. Em outras palavras, esta pessoa não pode ver o reino da glória. Então, versículo 27 de Lucas 14, ele diz,
cannot be my disciple. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Tremendo povo abençoado. Ele está falando a respeito de carregar a sua própria cruz e seguir a Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo que aquele que não carregar a sua cruz e seguir a Jesus, ele está dizendo, não pode ser salvo. Em outras palavras, a salvação que Jesus trouxe no Calvário é a salvação da cruz e do sangue de Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo, se você remover a cruz e o sangue do Evangelho de Jesus, então você não tem salvação de forma nenhuma. Então ele diz em outras palavras, que todo aquele que não carrega a sua cruz e não o segue, não pode ser liberto, não pode ser nascido de novo. Então ele diz, suponha que alguém de vocês queira construir uma torre. Acaso você não se assentará e fará um cálculo do preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se você lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que a virem rirão dele. Versículo 30, ele diz, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Você quase pode imaginar o que ele está dizendo. Essa pessoa começou a jornada do cristianismo, da salvação cristã, mas ele não foi capaz de terminá-la até entrar no reino da glória. Ele não conseguiu entrar no reino da glória. Essa pessoa começou a sua jornada em direção ao reino de Deus, mas não conseguiu chegar lá. Ele diz no versículo 31, ou suponha que um rei pretende ir à guerra contra outro rei. Primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Versículo 32 de Lucas 14. Se ele não for capaz, ele enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Em outra palavra, eles vão enviar pessoas cavalgando em jumentos com lenços brancos, acenando bandeiras brancas. Normalmente, quando os reis iam para a guerra, então ia um grupo que ia na frente do exército. Iam adiante do exército, o exército vinha atrás. Então, se eles quisessem se render, eles vinham com folhas ou então com lenços brancos. Esta equipe que vai na frente normalmente tem as condições de paz para o rei que está vindo. E agora mesmo tem uma equipe que está vindo adiante do Rei da Glória, trazendo as condições de paz. E ele está dizendo aqui muito claramente que este rei é Jesus. Que ninguém pode lutar contra Jesus. Você tem que se render a ele. Ele é poderoso e ele tem supremacia. Ele é supremo.
ujisalimishe kwake. So you rather ask him, what are the Então, conditions é of melhor your peace, você Lord? perguntar Because para ele, you are human, quais são as and he is the condições de king. paz, And then Senhor? he'll tell you, Porque repent nós and somos, receive the vocês gospel. são humanos, And turn away from sin então and be holy. ele vai dizer, And then vocês you'll têm have que se arrepender, reconciliation, receber peace with the king, o Evangelho, peace with the Lord. e então Hivyo ni heri você vai kumuuliza ter, masharti abraçar ya a amani. justiça e a Kumuuliza santidade, kwamba, então je, você Bwana, vai ter ni yapi masharti yako ya reconciliação, amani? Kwa paz sababu com o yeye Senhor. ni wanadamu na yeye ni mfalme wa wafalme, na hapo basi atawaambia kwamba ni uhaki na utakatifu, na hapo mtapata kuwa na amani na Bwana. So now look at how he translates Então, that agora into the veja context of the message I como want que to ele deliver traz to you. isso para dentro do contexto da mensagem que eu quero entregar nesta noite. Because he says in the same way, meaning he's taking the Porque two ele parables, diz da the mesma one of forma, getting ou seja, ele calculating, está pegando evaluating the as cost duas of parábolas, building the tower, aquele and de the one of confronting calcular a e king stronger evaluar than you. o preço para construir a torre, e então aquele de vir adiante e pedir paz para o rei que é mais forte do que você que está vindo. In verse 33, then he summarizes it there. Versículo Says, in the same way, 33 ele meaning bringing them resume. into context, into the same conversation Então agora about ele being a traz disciple, isto being para born again, dentro do entering contexto de glory. ser um discípulo, de entrar no reino da glória, de nascer de novo e entrar no reino da glória. Versículo 33. It says, in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Isto é muito espantoso, povo abençoado. Se você ver o cavaleiro onde nós começamos no versículo 25, se você pegar os elementos mais importantes desta mensagem, então você constrói no maior elemento desta igreja, deste tempo. Inajumlisha na kuwa ujumbe mkuu mmoja kabisa wa muhimu kwa kanisa. Because he's saying must hate father, must hate Porque mother, ele diz, must tem hate que odiar family, in pai, other words. odiar mãe, tem que odiar a família, em outras palavras. And then after that says, unless he carries his own cross. Então, depois disso, ele diz, se você não carregar sua própria cruz, você não pode. Must hate his own life. Tem que odiar a sua própria On this vida, earth. nesta After terra. that, then he says, if you want to build a tower, Depois disso, então, you must ele estimate diz, whether you are able, se capable você of quer completing the construir tower. uma torre, então você tem que ser capaz de fazer os cálculos e estimar quanto que vai te custar para terminar essa torre. Then he says, a king is coming that is mightier than you, Então ele diz, enjoying supremacy. há um He's rei enjoying the vindo might que é of mais his victory. He poderoso must do que take victory. vocês e ele tem supremacia e ele vai ser vitorioso. And then he says now, Então finally, ele diz agora, finalmente, he says, whosoever does not surrender everything they have, he says, and Então- in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be born again. então ele termina dizendo, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que He possui, says, não whosoever pode ser does meu not discípulo. surrender, does not give up Ele everything diz, you have, todo cannot aquele be que não saved. entregar tudo, renunciar tudo que tem, não pode ser salvo. Whosoever cannot surrender, does not give up everything they Aquele have, que não cannot puder, see the não kingdom conseguir of God renunciar in glory. tudo que possui, não poderá ver o reino da glória, o reino de Deus na glória. So this has Não been a poderá pivotal entrar lá. scripture, such an Então, astounding scripture. esta tem It has sido been uma a major escritura landmark pivotante, in the way the tem Lord sido defines the um church marco that gets to da enter forma como heaven. Deus define a igreja que consegue entrar no céu. Ele começa com a família, depois sobre a torre, a vida cristã, depois aos bens. Então, naquele 29 de julho de And the Lord took me to the 2009, kingdom of heaven. quando o Senhor me levou até o reino dos céus, And I saw the breaking of the fourth seal on the holy scroll então of God. eu vi a quebra do quarto selo do And then rolo after that, the de fourth Deus. living creature comes from the glory of the throne Então, and speaks with me. aquele quarto ser vivente sai de dentro da glória do trono de Deus e After vem speaking para with me, falar then he goes back comigo. to the glory where the throne of Então, God the Father is, and depois he de falar calls the comigo, ele bride of volta the para a fourth horse of glória the apocalypse. onde está o trono de Deus. Então, ele chama o quarto cavaleiro do Apocalipse.
hapo, halafu anamuita mpanda farasi wanne wa nyakati za And then kiunabii. he comes, the rider of that Então, fourth horse, o cavaleiro daquele quarto cavalo vem com toda a força, todo carregado com força e poder. Ele vem para correr pelo mundo. Ele agora vem com todo o fogo, até que eu o detive com a minha mão, levantando a minha mão esquerda profética bem diante do trono de Deus dentro do céu. Então, quando ele parou o cavalo, na verdade, ele sentou-se, ele deitou-se. Então, eu pude ver a imagem, a face dele, como o turbante dele era. Então, depois disso, eu liberei, ele correu por toda a terra, ele começou na Grécia, no Egito, na Grécia e depois por toda a terra. Até mesmo aquele turbante que ele usava era torcido assim, era torcido, uma parte vinha por cima, outra por baixo, por cima e por baixo, e amarrado atrás como um turbante. Veja como ele está em uma jornada para conquistar a terra agora, este cavaleiro. Porque depois desta visão, veio agora a visão e a profecia de 1º de dezembro de 2015, o coronavírus que agora veio. Quando eu disse que viria da Ásia, eu disse que haveria falta de equipamento e que as pessoas iriam inundar os hospitais e os hospitais ficariam sobrecarregados, lotados. Não haveria tratamento, não haveria equipamento, ele diz. Então ele diz que iria criar uma angústia global, então ele diz uma grande enfermidade que iria fazer tremer a terra inteira. Ele disse uma grande enfermidade, uma grande enfermidade. Então, a jornada para conquistar a terra, aquele cavaleiro. Então, 2 dias atrás, o Senhor me mostrou novamente. Eu vim ao vivo a vocês na rádio Jesus is Lord, na rádio Jesus is Lord 105.3 e 105.9 FM, e na rádio JesusIsLord.info. E naquela tremenda visão, o Senhor me mostrou o cavaleiro do cavalo amarelo atravessando, correndo através do céu. 2 dias atrás, antes de ontem. Naquela visão, eu pude até mesmo ver a tira, aquela tira que vem do freio do cavalo, a rédea que ele segurava na sua mão. Então ele corria através do céu, correndo através das nuvens, atravessando as nuvens. Então depois o Senhor me colocou em algum lugar na terra aqui, e eu vi muitos mosquitos, muitos insetos picando as pessoas na terra, e elas tentavam matá-lo, batendo as mãos assim. Então o Senhor agora me instruiu para dar um passo à frente e ferir a terra com o juízo do Senhor. Então eu levantei esta mão esquerda profética naquela visão e o dedo esquerdo profético e feri a terra. Então eu vi um tremendo histórico terremoto que feriu a terra, e as pessoas corriam, mas elas não conseguiam fugir dos terremotos. Da forma como eles corriam, pela forma como eles corriam, você quase podia dizer que o terremoto os feria de cima, vinha de cima. Então,
the rider of the pale horse. O cavaleiro do cavalo amarelo. That July 29th, Mas 2009, naquele 25 de julho de 2009, a segunda parte daquela visão é a igreja. Finalmente eu vi a igreja de Cristo pela primeira vez adorando dentro do trono de Deus, em uma tremenda glória, em uníssono, com um tremendo esplendor. E eles estavam todos adorando em uníssono, vestidos com linho finíssimo, com resplendor e glória, e conforme eles se moviam, uma única veste, quando eles se moviam, resplandecia e piscava como se fossem milhares de flashes de câmeras piscando ao mesmo tempo, tamanho resplendor. E eles iam juntos com as suas mãos assim de um lado, quando eles chegavam deste lado, então eles voltavam para o outro lado, diante do trono de Deus, o rei Hamelech. Então, o centro, o fundamento destas mensagens que nós estamos ancorando agora em Lucas 14, do 25 ao 35, na verdade, naquela visão eu vi, é a igreja que eu vi na glória. Quem é aquela igreja? E como que você deve se preparar para ser aquela igreja? Quem é aquela igreja? Como você pode se preparar, porque aquele evento ainda não aconteceu? Como você pode tomar vantagem desta janela de refrigério para se preparar e ser aquela igreja que será achada dentro do reino da glória, enquanto que ao mesmo tempo haverá uma tremenda tribulação aqui na terra? Para que vocês possam ser achados no reino da glória, enquanto que a grande tribulação fere a terra. E é por isso que este é um esforço do Senhor para aperfeiçoar a igreja. Vocês, para que como que Jesus definiu a igreja que vai sair desta terra e vai entrar no reino da glória. E é por isso que quando você olha para a escritura que nós acabamos de ler, Lucas 14, do 25 ao 35, este é um texto que tem um domínio tão importante. Aqui tem tanto que pode te instruir em como se preparar. Porque ele está dizendo agora que você agora tem que negar o amor à sua família, significando você tem que odiar a família. Se você for adiante odiar pai, mãe, esposa e filhos, isso é a família em toda a sua totalidade, é da família. Então, depois disso, ele diz odiar a sua própria vida. Então, João 12, 25, ele fala do grão de trigo, que se o grão de trigo não cair no chão e morrer, ele não pode produzir fruto, ele não pode ser frutífero e então produzir e repetir a sua própria identidade, multiplicar a sua própria identidade. Ele vai permanecer como uma semente só, mas quando ele cai na terra e morre, então ressurreição, então a novidade de vida vem. Ele está falando a respeito da novidade de vida que vem por receber Jesus, a salvação da graça. Você tem que morrer para você mesmo, então o seu novo eu agora ressuscita, começa a germinar.
yako. So that you may resurrect Então, with Christ, para that's que what I você said. possa ressuscitar com Cristo. Foi isso que eu disse. So you see the instruction Então você vê a instrução aqui. Ele diz, tem o seguinte: tem que odiar a família e então odiar a sua própria vida. Então, número 3. Tem que tomar a sua cruz e crucificar a sua vida. Em outras palavras, renunciar, esvaziar-se da sua própria vontade, então agora assumir a vontade de Deus Pai. Então depois disso ele diz, versículo 33, você tem que entregar e renunciar tudo que você tem. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que você tem que odiar a família, odiar sua própria vida, crucificar-se a si mesmo na cruz, carregar sua cruz e ser crucificado é um evento muito doloroso, muito dolorido. Então, renunciar tudo que você tem nesta terra. O que é que Cristo Jesus estava levantando diante da igreja? Qual é a mensagem? O que é que ele está transmitindo daqui, nessa escritura para vocês? Abram comigo imediatamente no livro dos Salmos. Salmos 49, povo abençoado. Antes de terminarmos rapidamente, então começarmos a sessão de avivamento com todo o fogo. E eu abençoo ao Senhor pela tradutora de Swahili, porque ela pode se mover comigo no mesmo ritmo. Que o Senhor seja glorificado. Amém. Porque nós estamos nos movendo com muita velocidade por causa do tempo, certo? O livro de Salmos 49, abram comigo lá, povo abençoado. O que é que Jesus estava querendo dizer quando ele disse, tem que odiar a família, odiar a sua vida, tem que crucificar a sua vontade pessoal e a sua pessoa na terra. Então, isso resume tudo. Isso é praticamente tudo que você é e possui nesta terra. Uchukie familia yako, uchukie maisha yako mwenyewe, usulubishe maisha yako mwenyewe msalabani, kisha usalimishe vyote ulivyo navyo kwake. Hivyo basi hiyo yote inamaanisha yote ulionayo hapa duniani. Então, basi vamos ver o que é que o Senhor está transmitindo para vocês como instrução neste tempo tão crítico, quando os aleijados estão andando aqui e eu estou ferindo toda a terra com coronavírus. Isto é uma dicotomia tão grande, onde o Senhor agora está te instruindo qual direção você deve seguir. Nós podemos começar lendo no versículo 10, então depois nós vamos cobrir o resto. Pois todos podem ver que os sábios morrem, e que o tolo e o insensato também perecem, também morrem, e deixam os seus bens para outros. Os seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração. Ainda que eles tenham dado seus próprios nomes às suas terras. Ele está dizendo, agora eles têm outro endereço. Mesmo que antes eles tivessem possuído tudo. Ele está dizendo, agora você tem outro endereço. Agora a casa dele será os túmulos, as sepulturas, para sempre. Versículo 12, ele diz, o homem, hallelujah, thank you so much. People, despite their wealth, he's addressing people, addressing you. You say, people, despite their wealth, ele diz, o homem, apesar das suas riquezas, do not endure, não dura para sempre. Ele diz,
Por mais importante que seja o homem, ele não vive para sempre. Okay. People, despite their wealth, O homem, apesar das suas riquezas, não vive para sempre. Quer dizer, os humanos não duram para sempre. Mas ao contrário, eles são como os animais que perecem. Este é o destino daqueles que confiam em si mesmos. E ele continua então dizendo: And of their followers, those who now follow after them, learn after them, become their disciples essentially. E então, este é o destino também dos seus seguidores, aqueles que são os seus seguidores, que aprovam o que eles falam, ou seja, aqueles que compram a filosofia deles. O destino deles é o mesmo. Ele diz, são como ovelhas destinados à sepultura. He says death, again in other versions they say the grave. He says death will be their shepherd. E ele diz, a morte será o seu pastor. But the upright will prevail over them in the morning. He says there is a morning coming. Mas ele diz, those who are righteous will now finally triumph. Mas os justos triunfarão sobre eles, como amanhã. But the ones that trusted in the wealth that he's describing here, the wealth and the wisdom of man. Mas ele diz, aqueles que confiaram na riqueza e na sabedoria do homem, ele diz, a sua formosura e as suas mansões vão se corromper, deteriorar na sepultura. Bem longe das suas gloriosas mansões que eles tiveram na terra aqui. Ele diz, a aparência deles vai se deteriorar na sepultura, longe das suas gloriosas mansões aqui. Novamente, ele fala dos justos. Mas ele diz, mas Deus redimirá a minha vida da sepultura. Ele certamente me tomará para si mesmo. Uma escritura muito linda, muito poderosa. Ele está dando a dicotomia. Ele está falando daqueles que confiam no Senhor e aqueles que confiam no mundo. Ele está descrevendo o perigo da vida nesta terra. A razão pela qual Jesus disse, tem que odiar a família, tem que odiar sua vida nessa terra, tem que carregar a sua cruz e tem que renunciar tudo o que você tem. Ele diz no versículo 16, por isso não se aborreça quando alguém se enriquece, quando aumenta o esplendor das suas casas, o luxo, pois nada levarão consigo quando morrer. O seu esplendor não descerá com ele à sepultura. Então, já antes de chegar aqui, já até aqui, antes de voltar ao versículo 3, você já pode ver aquilo que o Senhor quis dizer em Lucas 14. Em Lucas 14, o Senhor está simplesmente dizendo que a humanidade não pode libertar-se a si mesma. Ele está dizendo que a sabedoria do homem não pode libertar a humanidade. Ele está dizendo que as riquezas desta vida, deste mundo, não podem libertar a humanidade. É por isso que ele diz, renuncia a família inteira.
Entregue todos para Deus. Entregue a sua própria vida. Tome a sua cruz. E então abrace a vontade de Deus Pai. A vontade do Pai pode te libertar, pode te salvar. Mas renuncie à sua própria vontade, porque a sua própria vontade não pode te libertar. A humanidade não pode se salvar a si mesmo, não pode libertar-se a si mesmo, nem salvar-se a si mesmo. Aleluia! Eles não podem salvar-se a si mesmos. Então ele está dizendo, renuncie às propriedades, às coisas que você tem, porque este mundo não pode libertar a humanidade. Se você abrir comigo no livro de 1 Pedro, esta não é uma noite de evangelho, mas eu quero trazer tudo no contexto. Quando você vê as curas e os milagres e as maravilhas, então você sabe que eles estão prometendo ao respeito do tempo, que agora é a hora de se preparar para entrar no reino da glória. O livro de 1 Pedro 1, porque não temos muito tempo nesta noite, mas eu quero simplesmente trazer tudo para dentro do contexto, para que vocês possam agora trazer tudo sobre o contexto, para que agora você possa entender que todo este avivamento, na verdade, está anunciando a vinda do Messias. 1 Peter chapter 1, blessed people. 1 Pedro capítulo 1, povo abençoado, em uma linda sexta-feira à noite. Aleluia! Uma linda sexta-feira à noite, nós estamos falando de 1 Pedro capítulo 1, capítulo 1, a partir do 10. O 10 é bom, já é suficiente. Versículo 10. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Ele diz, foi a respeito desta salvação que os profetas que falaram a respeito da graça destinada a vocês investigaram intensamente e com muito cuidado, tentando descobrir qual seria o tempo e as circunstâncias para as quais o Espírito de Cristo que habitava neles estava apontando. Quando lhes predisse os sofrimentos do Messias, então eles puderam ver os sofrimentos do Messias. Ele podia ver agora a cruz de Cristo agora sendo imputado a vocês, aonde cada um teria que tomar a sua cruz. Então ele está falando, os profetas antigos, quando eles ouviram a respeito da salvação da graça, os profetas Yahweh, como você sabe, o Senhor compartilha com eles, como compartilha com esses, aquilo que está vindo sobre a terra. Da mesma forma como ele compartilhou conosco o coronavírus que estava vindo. Porque os profetas do Senhor andam muito próximo, muito juntinho dele. Na verdade, eles podem vê-lo ao Senhor. E é por isso que você vê que Daniel diz, então eu vi o Senhor assentado em um trono, eu vi o ancião de dias, então ele podia vê-lo, os profetas do Senhor podem vê-lo. É por isso que Ezequiel viu, quando os querubins estavam carregando-o, enquanto ele estava entronizado no seu trono. É por isso que Isaías disse em Isaías 6:1, ele diz, no ano quando o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor elevado, exaltado, assentado em um alto e sublime trono. Então ele viu o rei, o verdadeiro rei de Judá, o verdadeiro rei de Israel. Porque naquele tempo o povo de Israel estava chocado. O nosso rei morreu, o rei Uzias morreu, como que nós vamos sobreviver? Então Isaías disse, não, eu vi o verdadeiro rei de Israel, ele está entronizado, vocês não precisam entrar em pânico, ele é o verdadeiro rei de Israel.
wakati Uzia alipofariki. Venye Uzia alikuwa na mashamba mengi na akalinda akafuga ng'ombe, walikuwa wanafanya Então, quando o rei Uzias morreu, o povo ficou desesperado, porque o rei Uzias tinha feito muitas. Eles estavam trabalhando nas fazendas do rei Uzias e eles tiravam a sua sobrevivência deste trabalho, dessas fazendas do rei Uzias. Eles tinham a sua sobrevivência lá. Então, quando eles morreram, eles ficaram perplexos, dizendo, como que nós vamos sobreviver? Então, Isaías disse, não, eu vi o Senhor entronizado. Então, os profetas do Senhor o veem, assim como estes profetas aqui. Mas isso é impressionante, porque o Senhor Deus anda muito próximo. Ele anda muito próximo dos seus profetas. Eles andam muito juntos. Então, algumas vezes, quando eles falam, você fica pensando, mas afinal, quem falou? Foi o Senhor ou foram os profetas? De tal forma que eles são unidos com o Santo de Israel. E é por isso que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, ele está dizendo, foi a respeito dessa salvação, os profetas que falaram a respeito da graça destinada a vocês, que estava vindo a vocês, e nós sabemos que foram inúmeros os profetas que falaram da graça que estava vindo. Assim como agora estes profetas estão falando da revelação de Cristo e a libertação que está vindo, a vinda da dispensação da tribulação, da grande tribulação, e eles também viram a condição eterna, a Nova Jerusalém. Então os profetas do Senhor estão sempre falando a respeito daquilo que está vindo, porque eles podem ver o que está vindo. Kama vile tu hawa manabii wa Mungu Baba wanazungumza kuhusiana na kuja kwa Masia, na pia katika majira ya dhiki na dhiki kuu yanayokuja. And even I've seen the eternal state. E eu também vi a condição eterna. So they see ahead. Então eles veem lá na frente. É sobre isso que ele está falando aqui. Novamente, versículo 10. Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you, foi a respeito desta salvação que os profetas que falaram a respeito da graça que estava vindo a vocês e buscando, investigando intensamente com maior cuidado, porque eles podiam ver o Messias vindo, assim como eu posso ver o Messias vindo. Mas agora eles estão descrevendo a primeira metade da missão do Messias na Terra. Os 3 anos e meio, quando ele andou na terra e ministrou nessa terra por 3 anos e meio, para trazer salvação ao homem caído. É a isso que ele está se referindo aqui, esta graça. Então, alguns deles viram também extensivamente a condição eterna também. Mas olha isso agora, ele está dizendo... Eles investigaram intensamente, examinaram com maior cuidado, procurando descobrir o tempo. Então vocês podiam imaginar, eles queriam saber em que tempo isto vai acontecer. Estas coisas maravilhosas que nós estamos vendo, em que tempo isso iria acontecer? Quando o Rei da Glória vier, então eles estavam buscando, investigando intensamente, com maior cuidado, quando que isso iria acontecer. Vocês se lembram de Daniel também, quando Daniel falou a respeito das 70 semanas. Porque eles queriam saber o tempo, quando que o Redentor viria, o Rei de Israel. Então, é a isso que ele está se referindo aqui. Com maior cuidado, eles buscavam e investigaram intensamente, tentando descobrir o tempo e as circunstâncias, a qual
O Espírito de Cristo dentro deles apontava. Então isso é impressionante. Isso aqui é um aspecto muito profundo que ele está ressaltando aqui. Ele está dizendo que o Espírito que você vê nos profetas é essencialmente o Espírito de Cristo. Isto é muito profundo, é um outro espectro desta conversa. Porque ele está dizendo que os profetas daquele tempo, e estes profetas agora, eles possuem o Espírito de Cristo. Vocês sabem que os profetas andavam sob a influência, a liderança e a direção do próprio Deus Pai. Vocês sabem que eles são navegados e comandados pelo próprio Espírito Santo. Eles estão debaixo do comando do próprio Espírito Santo. Então ele está trazendo à tona um aspecto muito importante da divindade de Cristo. Que Cristo é parte da Trindade, do Deus triuno, a divindade de Deus. E que estes profetas se moviam com o poder de Deus Pai, o Espírito de Deus Pai, e eles também se moviam pelo Espírito de Cristo, no Espírito do próprio Cristo. Abram comigo em João capítulo 14. João 14, povo abençoado, nós vamos ler o versículo 2. João 14, 2, se tivermos tempo, ele diz o seguinte. Again, the book of John, I beg your pardon. Me perdoem, não é essa a escritura. João 14, abram comigo lá em João 14. Mas é João 14, versículo 15. Versículo 25. Nós vamos visitar o versículo 25. Mas para trazer este entendimento para vocês, porque ele está revelando a divindade de Cristo, que os profetas de Yahweh, eles se movem pelo Espírito de Cristo. Uma vez que você se move pelo Espírito de Deus Pai, ele diz que é o mesmo Espírito de Cristo, porque é o mesmo Deus triuno, o mesmo Deus, Deus em três formas, em três pessoas, no mesmo Espírito. Impressionante. Então ele está dizendo que aqueles profetas, eles estão sob a influência, conduzidos pelo Espírito de Cristo, para que eles pudessem ver a vinda de Cristo e a sua salvação. Aqueles 3 anos e meio quando ele veio, quando ele finalmente foi para libertar a humanidade na cruz. E é por isso que você vê que os profetas que estão falando com vocês agora, você descobre que eles são muito próximos com Deus Pai, extremamente muito unidos com Ele. E lembre-se que você nunca pode andar com Deus Pai a não ser que você seja santo e muito santo. Isso é absolutamente óbvio. Então, eles também são muito próximos com o Espírito Santo. Você os ouve dizendo isso. Poderoso Pai, Tu és o meu amigo, meu único amigo, naquelas grandes reuniões. Então você os ouve dizendo, poderoso Pai, Tu és o meu amigo, meu único amigo. Eu não tenho nenhum outro amigo nessa terra. Você os ouve dizer isso. Então você vê Deus Pai vindo na nuvem para confirmar, sim, verdadeiramente, Ele é o único amigo deles, vindo para eles da mesma forma como Ele veio na outra vida. Da mesma forma.
Can you put something else on the screen? Okay, I'm live. We're live globally, blessed people. We're live. Unless the system has crashed. Okay, thank you. You can stop it at there. Thank you. Thank you. So you see, he comes to them. Então você vê, eles vêm para eles. Deus Pai vem até eles. Você os ouve dizer, poderoso Pai, Tu és o meu amigo, meu único amigo. Você pode apresentar quando ele está dentro da tenda também. Tu és o meu amigo, meu único amigo. E então, Deus Pai de fato confirma. Ele confirma de que sim, verdadeiramente, Ele é o único amigo dos seus profetas. Então, no outro momento, você os ouve dizer, poderoso Espírito Santo, Tu és o meu amigo, meu único amigo. E então, depois disso, você também os ouve que eles estão extremamente próximos de Cristo. Como na visão de 2 de abril de 2004, quando eles estão de pé diante do trono de Deus, quando o Cordeiro de Deus vem então até eles. Então eles têm uma conversa muito próxima com ele quando ele vem e aparece e anda através do céu. Então você pode abrir que quando ele disse no livro de 1 Pedro capítulo 1 que os profetas tinham o Espírito de Cristo. Podemos abrir um pouco mais para dar um entendimento mais profundo para vocês, povo abençoado. Em 1 Pedro capítulo 1 nós vimos, versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram a respeito da graça que estava vindo a vocês investigaram intensamente e examinaram com maior cuidado, tentando descobrir o tempo e as circunstâncias para as quais o Espírito de Cristo neles, dentro dos profetas de Yahweh, estava apontando quando ele estava predizendo os sofrimentos do Messias. Então ele está falando a respeito da primeira missão de Cristo, quando ele viria e sofreria, sob o contexto de carregar a sua cruz. Se você não carregar a sua cruz, eu espero que você entenda por que nós estamos explorando este contexto. Quando o Senhor diz que todo aquele que não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode ser nascido de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo que da mesma forma como eles viram Cristo carregando sua cruz, eles também viram os seguidores de Cristo fazendo o mesmo caminho. Então, você vê que aqui eu estou explorando a Trindade de Deus habitando neles. Agora, explicando o contexto de João 14. A Trindade de Cristo a Trindade de Deus que habitava em Cristo. Que Cristo é parte da Trindade de Deus. Então, João 14, 15, ele diz, se você me ama, guarde os meus mandamentos. And I'll ask the Father, and He will give you another advocate. So Jesus is now talking to His disciples about His departure. And then He's telling them Jesus está falando com seus discípulos a respeito da partida dele. Então ele diz, e eu pedirei ao Pai que lhes dará outro conselheiro, outro advogado, o Paráclito, para ajudar você e para estar com vocês para sempre. Então ele diz, o Espírito da verdade. O mundo
O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas se vocês o conhecem, mas quanto a vocês, vocês o conhecem. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, olha o que ele fala no 18. Eu não os deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês. Então, significando que quando o Espírito Santo vem, é o Espírito de Cristo que então volta para eles, volta para a igreja no Espírito Santo. Aleluia! É por isso que ele diz que os profetas, quando eles contemplavam o Espírito Santo, quando eles eram conduzidos pelo Espírito do Senhor, eles eram essencialmente conduzidos pelo Espírito de Cristo. Oh, aleluia! Aleluia! Então, versículo 25, ele diz: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então, novamente, quando o Espírito Santo vem, ele vem para instruir aquilo que Cristo falou, aquilo que Cristo disse. Então, novamente, outra oportunidade aqui de como vocês precisam muito, como que o Deus triuno estão todos unidos, os juntos, como o Pai e o Filho são um. Então, povo abençoado, eu queria abrir isto, mas por que é que eu estou abrindo isto para vocês? Por que estou trazendo isto? Porque se você ler o livro de 1 Pedro 1, a partir do versículo 10 ao 20, da cruz que você deve carregar. It says, concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was come to you searched intently and with the greatest care, trying to find out the time and circumstances to which the Ele diz, foi a Spirit of Christ respeito in them dessa was salvação pointed. que os profetas que falaram da graça, a respeito da graça destinada a vocês, eles investigaram intensamente, examinaram com maior cuidado, tentando descobrir o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que habitava neles. Quando eles lhe predisse os sofrimentos do Cristo e as glórias que se seguiriam aos sofrimentos. Então, isso é muito poderoso, porque ele diz que os profetas antigos, quando eles viram, quando Cristo viria para a primeira missão, a primeira ministração na terra, quando ele viria para ir para a cruz. Isaías viu. Isaías 53, Isaías descreve a paixão de Cristo. A paixão de Cristo. Isaías 53. Ele diz, quem creu na nossa pregação, na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse para ele. Não havia nada em sua aparência para que nós o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Um homem de dores, familiarizados com a dor. Homem de dores, acostumado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado.
wala hatukumuhesabu kuwa kitu. E nós He não surely took fizemos our caso pain nenhum and deles, bore não o our tínhamos em suffering. estima. Hakika alichukua udhaifu wetu na Mas kujitwika certamente udhaifu Ele wetu. tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e os nossos sofrimentos. Entretanto, nós o considerávamos como ferido por Deus, afligido por Ele. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Então, eles já tinham visto que Cristo viria, o Messias viria, e então Ele iria sofrer. E aquele sofrimento, Ele viu que Ele traria a cruz, a ministração, o ministério da cruz. Então, quando Ele veio, agora Ele falou com os seus discípulos que todo aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não pode entrar no reino que eu trouxe para vocês. Na kusema ya kwamba yeyote ambaye hawezi kuchukua msalaba wake na kuubeba mwenyewe na kunifuata kamwe hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Assim como Cristo carregou a sua cruz, vocês também. Vamos olhar novamente o livro de Isaías 9. Eles viram quando Ele viria, quando o Messias viria, quando Cristo viria. If you have time, you read the entire Isaiah chapter 7. It says, it talks about the sign of Se você tiver tempo, lê no Isaías capítulo 7 inteiro. Ele fala do sinal de Emmanuel. Ele fala no versículo 14 de Isaías 7. Ele diz, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emmanuel. Em outras palavras, Deus habitando conosco. Que o Senhor agora viria e habitaria com o seu povo. Esta é a premissa sob a qual agora Jesus habita no seu coração. Mas se você leu 1 Pedro 1:10, ele diz que foi isso o que os profetas viram. Os primeiros 3 anos e meio da ministração do Messias para libertar o homem para vir e sofrer. Então agora você pode pegar daí o tremendo sofrimento de Cristo, a paixão de Cristo e a cruz que Ele estava trazendo. Eles viram a primeira vinda de Cristo, os 3 anos e meio do seu ministério, que Ele iria tomar a cruz e sofrer. Agora o livro de Isaías capítulo 9, eu estou dando exemplos. Novamente, se você abrir 9 do 6 ao 7, ele diz, porque para nós um menino nos nasceu. O filho se nos deu. E o governo repousará sobre os seus ombros. Então isso é muito poderoso, porque essas duas escrituras falam da vinda dele. Os 3 primeiros anos, quando ele viria para morrer na cruz, e também o reino milenar, quando ele reinaria eternamente. Então o trono de Cristo seria estabelecido. Então isso fala quando ele viria para libertar a humanidade, os 3 anos e meio do seu ministério. Então mais tarde, porque ele fala sobre o governo que repousaria sobre os ombros dele. Então ele fala sobre o reinado de Cristo. Aleluia! Então ele ainda fala mais. A projeção é muito além. Ele está falando, naquele tempo era sobre a dimensão daquele momento quando ele viria para morrer, e agora é essa dimensão agora. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E a grandeza do seu governo e o aumento do seu governo e paz. Então agora ele está falando todo o caminho a respeito do reino milenar e também a condição eterna. Então deste ponto em diante, quando ele morresse na cruz, então ele voltaria agora para reinar eternamente com Deus Pai. Primeiro ele iria carregar a cruz e morrer. Então depois ele voltaria para estabelecer o seu reino. Então do aumento
momento do seu reino haverá paz sem fim. Ele está falando do reino eterno, que nunca acabará. O reino eterno de Cristo, o Messias. Ele diz, ele reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Estabelecido e mantido com justiça e retidão. Eu dei a profecia aqui a respeito do reino de Judá, quando o Senhor agora iria abrir. Então está tudo pronto para ele reinar. Este é o momento monumental na igreja, quando eles descobriram o quartel-general do reino de Judá. Então agora ele desenterrou este quartel-general. Deus, através desta profecia, ele desenterrou, ele trouxe para cima, ele trouxe à luz novamente o reino de Judá, preparando a terra para o reinado de Cristo. Ele reinará sobre o trono de Davi, e ele diz, e sobre o seu reino, estabelecendo-o e mantendo-o com justiça e retidão, desde agora e para sempre. E ele diz, o zelo do Senhor dos Exércitos fará tudo isso. E este foi Isaías. No mesmo Isaías 61, você vê o Espírito dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. O mesmo Espírito agora, novamente, o Espírito do Senhor. Isaías 61, nós não temos muito tempo para ler hoje, mas eu estou usando isso apenas para abrir para vocês o que o Espírito do Senhor quis dizer em 1 Pedro 1:10, quando ele diz que o Espírito de Cristo que habitava nos profetas apontava para os sofrimentos de Cristo. Era o próprio Espírito de Cristo que mostrava os sofrimentos de Cristo. Isaías 61, do versículo 1 em diante, ele diz, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os que estão de coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade, do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão andando tristes. Então, quando você olha tudo isso, como ele veio para curar os de coração quebrantado, os feridos de coração. Então, você vê que a missão de todos os profetas, inclusive esses que falam com vocês, estão unidos a isso. Então você vê o mesmo Espírito de Deus navegando-os e conduzindo-os para fazer a ministração da missão de Deus. É a mesma missão. Ele diz o seguinte, dias estão vindo, declara o soberano Senhor. Jeremias 31, do 31 ao 33. Dias estão vindo, declara o Senhor dos Exércitos, quando farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados, quando eu os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser um esposo para eles, declara o soberano Senhor, o Senhor dos Exércitos. Versículo 33 de Jeremias 31. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o soberano Senhor, o Senhor dos Exércitos.
Eu porei a minha lei nas suas mentes e as escreverei nos seus corações. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não mais ninguém ensinará ao seu próximo. Então ele está dando a beleza da nova aliança deste ponto em diante. Então você vê que Jeremias também viu a vinda de Cristo. Que ele viria com a aliança da cruz, significando que ele viu o sofrimento do Messias. Então, povo abençoado, esta é uma escritura tão profunda aqui, que quando ele diz que todo aquele que não carrega a sua cruz e o segue, isso já foi planejado muito antes, eles viram muito antes. Os profetas do Antigo Testamento já tinham visto ele, que ele viria, e o que seria a chave e a missão central da missão dele seria a cruz. E eles estavam tentando discernir as circunstâncias e o tempo para o qual o Espírito de Cristo que habitava neles estava apontando quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. Mas foi revelado a eles que eles não estavam ministrando para si mesmos, mas para vocês. Isso é muito poderoso, que o Senhor estava enviando para o seu povo como mensageiros, com uma carta, servindo vocês. Quando eles falaram das coisas, quando eles falaram a respeito das coisas, que agora foi dito para vocês por meio daqueles que pregaram o Evangelho do Espírito Santo enviado do céu. Uma escritura, uma declaração muito profunda. 1 Pedro 1, versículo 12. Ele está falando da sinergia, da unidade, da profecia que foi profetizada pelo Evangelho e pelas profecias e pelo Evangelho de Cristo. É a mesma coisa. Aleluia. Aleluia. Ele disse, até mesmo os anjos ansiavam saber essas coisas, perscrutá-las. Então ele está explicando, abrindo e desvendando para vocês, porque algumas vezes eu estou de pé no altar em uma reunião muito grande e eu digo, ouçam-me os anjos do céu, ouçam-me as nações da terra. O Senhor agora falou comigo a respeito disso e daquele. Isso significa que os anjos não tinham previsto isso. Não foi revelado a eles, a ponto deles desejarem perscrutar. Como está escrito, os anjos do céu. Ele fala que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas essas que até os anjos anseiam observar. Então ele está dizendo que a salvação da graça que foi revelada para vocês, na verdade foi escondida, foi oculta aos anjos do céu. É isso que ele está dizendo aqui. Mas o que foi central nas predições e nas visões, quando eles o viram vindo, naqueles 3 anos e meio, quando eles viriam para libertar a humanidade na cruz, na sua primeira vinda, a cruz era central. É por isso que ele estava trazendo a missão da cruz, a ministração da cruz, a missão da cruz. Que sem a cruz você não tem salvação de forma nenhuma. É por isso que a igreja deste dia presente na América, no mundo ocidental, África, em todo lugar,
que abandonaram o evangelho da cruz, que abandonaram a cruz na vida do cristão, para eles não há salvação de forma nenhuma. Eu posso dar isso de graça para vocês e vocês vão e depositam no banco esse tesouro, que eu estou dando de graça. Sem a cruz, não há salvação para eles. Que a forma como eles estão pregando hoje, não há cruz. Eles pegaram a cruz e jogaram fora. Eles não querem o sofrimento que o Senhor ordenou para a igreja lá na cruz do Calvário. Ele disse, tem que odiar mãe, odiar família, odiar sua própria vida. Então tem que pecar, tomar a sua cruz e abandonar todos os seus recursos, todas as suas riquezas desta terra. Aleluia! Se despojar de tudo. Renunciar tudo. Ele diz, tem que abandonar a família. Acaso isso significa que você tem que abandonar a sua família? Não. Ele está simplesmente dizendo que Jesus tem que vir primeiro. Até o ponto em que você vê a forma como você ama sua esposa e os seus filhos. E quando você compara a forma como você ama Jesus como sua prioridade, comparado com o amor que você deve ter a Cristo, o amor à sua família seria até como que um ódio. De tão alto ou mais elevado que é o amor a Cristo. Então, se você ama Cristo, Ele está dizendo que você ama tanto a Jesus, que quando você compara com o amor que você tem à sua família, comparado com o amor que você tem a Cristo, seria quase como que um ódio. Então, ele está dizendo no versículo 13, portanto, coloquem a sua graça. Então ele diz, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Versículo 14 de 1 Pedro 1. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Agora o maior vem aqui no 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também santos em tudo, não 90%, em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou o santo. Então o que é que ele está dizendo aqui a respeito deste assunto de carregar a sua cruz e seguir a Jesus? Se você for a Hebreus capítulo 11, vamos começar no 36, ele diz o seguinte, no versículo 36 de Hebreus 11. Hebreus 11, 36. Ele está falando agora dos profetas que estavam profetizando isso. Ele disse, alguns enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e aprisionados. Apedrejados, cerrados ao meio, apedrejados. Então, ele está dizendo que é ordenado para você andar com Deus. Se você quer andar com Deus, você tem que odiar este mundo. Porque este mundo vai se voltar contra você se você está andando com Deus. É isso que vai acontecer com vocês. Quando ele diz que todo aquele que não carregar a sua cruz e me seguir, ele diz, não pode ser nascido de novo. Agora você pode entender melhor que isso foi ordenado muito tempo antes, lá atrás. Já estava dentro do plano original, do plano redentor de Deus para o homem. Fazia parte do plano, porque ele diz que o mundo jamais poderá salvar a humanidade. Que as riquezas deste mundo jamais poderão salvar um ser humano. Ele está dizendo que a sabedoria humana jamais pode salvar ninguém para dentro do reino da glória. É isso que ele está dizendo
dizendo aqui. Sabedoria humana jamais. Então ele está dizendo que a salvação que eles ouviram trazendo é a salvação da separação, que você tem que se separar do mundo para poder herdar o reino de Deus. É salvação de separação do mundo. E o instrumento para esta separação é a cruz de Jesus. Este instrumento é a cruz de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então isso é muito poderoso, povo abençoado. Não temos muito tempo nesta noite. Mas ele está dizendo que não é diferente daquilo que estes profetas todos passaram, pela calúnia, pelo abuso, pelo apedrejamento. E ele ainda os faz ver a morte deles antes, como estes que falam com vocês agora. Nós já sabemos como será o nosso fim. E ele diz aqui, como isso vai terminar, no versículo 36. Alguns enfrentaram zombarias e açoites. Então agora ele está falando daqueles profetas que na verdade viram. Eles viram o sofrimento de Cristo. Que eles também viveram este sofrimento. Então vocês também têm que viver estes mesmos sofrimentos. Alguns enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e aprisionados, apedrejados. Eles foram serrados. Eles colocaram eles lá e serraram eles como alguém serra madeira, com a serra de madeira. Assim, eles serraram estes profetas. Pegaram uma serra de serrar madeira e serraram eles ao meio. Eles foram serrados ao meio. Foram mortos ao fio da espada. Andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, perseguidos, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Eles vagaram pelos desertos e montes, habitando em cavernas e grutas da terra. O que eu acabei de descrever para vocês hoje. A segunda visão que eu descrevi para vocês, eles subindo aquela montanha, não havia nenhuma folha, muito cansado, e o pó era seco, não tinha chuva, não tinha nada, e muitas pessoas já estavam mortas porque eles tinham fechado o céu por 3 anos e meio. Nem mesmo uma única folha cresceu no chão. E eu podia ver bem longe, eu podia ver muito, muito longe, não tinha ninguém. Era deserto puro. Tremendo povo abençoado. E se você olhar o livro de Jó 14:2 para terminar. Aleluia. Aleluia. Jó 14, enquanto tentamos terminar agora. No poderoso nome de Jesus. Jó 14:2, povo abençoado, tomar a sua cruz e então seguir a Jesus com a sua cruz, carregando a sua cruz. Ele diz o seguinte: eles brotam como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira e não dura muito. Novamente, falando a respeito daqueles que confiam no mundo, aqueles que confiaram na riqueza do mundo. Ele diz que o mundo jamais pode te libertar, jamais poderá te salvar. É por isso que o Senhor trouxe a cruz como instrumento para te separar totalmente do mundo, para que você possa entrar no glorioso e eterno reino de Yahweh. Aleluia! Então, para uma geração de providência, de prover para si mesmo, que amam tanto e para ir à escola, aumentar as suas qualificações para ter um bom emprego. Veja agora como nós destruímos a terra com o coronavírus.
onde agora há caos em toda a terra. Kwenda katika vyuo vikuu kupata kazi, Balagan. kwenda katika ofisi. Tazameni kile ambacho nimeufanyia ulimwengu. Kuna kuchanganyikiwa kwingi Using the kabisa. coronavirus. Kutumia virusi vya Usando corona. o coronavírus. Então o Senhor está degradando a vida na terra para que você possa focar em uma causa muito mais nobre, o reino da eternidade, o reino do céu. Uma causa muito mais elevada, muito mais nobre, o reino do céu. Ambaye ni kazi ya juu sana zaidi. Jeremiah chapter 17, I'm reading only one verse 5. Jeremias 17, eu vou ler somente um versículo, versículo This is 5. what the Lord says. Jeremias 17, Jeremiah assim 17, diz o verse 5, read Senhor. with me, blessed people. Jeremias 17, 5, leiam comigo, povo abençoado. Então, esta se torna uma avenida muito poderosa para ministrar para os seus corações aquilo que o Senhor está dizendo agora. Ele está dizendo que o coronavírus é apenas uma advertência do pior que ainda está por vir. Virusi vya corona ni onyo tu, ni mbaya kuwaonya kuhusiana na kile ambacho kinakuja. I Mbaya have seen zaidi. greater plagues Eu coming. vi Worse than maiores pragas vindo, pior do que o corona. corona. And today I have also spoken to you about the shutting of heaven. E hoje And there eu will be no também relief. falei com vocês a There will be respeito food do shortage and fechamento do céu scarcity. e não haverá não havia nenhuma folha. Haverá escassez de comida e morte, fome. Será insuportável. As pessoas morrerão. Hakutakuwepo na chakula, hakutakuwepo na maji, watu watakufa. So it's better to be wise and prudent and prepare for the Então coming é melhor kingdom ser of peace, sábio e kingdom of prudente glory, e kingdom se of preparar safety, para o the kingdom reino of God. da paz, o reino da glória, o reino da segurança, o reino de Deus que está vindo. Ufalme wa umilele unaokuja, ufalme wa Jeremiah utukufu. chapter 17, I'm reading verse 5. Kitabu cha Jeremias 17, eu vou ler o This versículo is what 5. the sovereign Lord says. Assim diz o soberano Senhor. Cursed is the one who trusts in man, Maldito é o homem que confia no draws homem strength from mere flesh, e que faz do braço da carne and o whose seu heart turns away from sustento, the Lord. e cujo coração se afasta do Senhor. Você entende agora por que Jesus disse que todo aquele que não carrega a sua cruz e me segue não pode ver o reino de Deus, não pode ser o meu discípulo. Yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuubeba na kunifuata, kamwe hawezi kuwa mwanafunzi wangu, kamwe hawezi kuwa mfuasi wangu. He says verse 6. Ele diz no versículo That 6, person will be like a bush in the wasteland. esta pessoa será como um arbusto no deserto. Não verão a prosperidade quando vier. Não. Lembre a outra escritura que nós lemos no Salmo 49, quando amanhã vier. Então aqueles que são justos e santos, eles agora prosperarão. Eles vão desabrochar e serão levados para o reino da glória. Mas os outros terão a sepultura como a sua residência permanente para sempre. Ai! Basi wao watapata nafuu na kuuona uzima wa milele, ufalme wa utukufu. Lakini kwa wengine waovu, basi mahali pao patakuwa katika kaburi. And it says the book of Luke chapter 10, E ele 25. diz, o livro de Lucas 10, 25. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Em um tempo, um mestre da lei levantou-se para provar Jesus. E ele perguntou, What must mestre, I do to inherit eternal life? o que preciso fazer para herdar a vida In eterna? other words, what must I do to enter the eternal kingdom of God? Em outras palavras, o que eu preciso fazer para entrar no eterno reino de Deus? Ele What is queria pôr written in the Jesus à law? prova. Then Jesus refers him to the law of the Old Testament. Então He says Jesus it holds. refere a ele a lei do Antigo Testamento, dizendo, a lei é muito importante. Me fala na lei, o que é que está escrito na lei? Como você a lê? Versículo 26 de Lucas 10. He replied, how do you read it? Ele respondeu, como você lê a lei? Love the Lord your God. Love the Lord your God with all your soul. Again, Então- love the Lord your God with all your heart and with all your soul.
Então ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Então ele separa as duas coisas. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Novamente, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, horizontalmente, ele diz: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Priorizando o amor de Deus no seu coração. E é isto que a cruz faz. E é por isso que ele diz que todo aquele que não toma sua cruz e me segue não pode ver o reino de Deus. Povo abençoado, esta não era para ser uma noite do Evangelho. Então, aqueles de vocês que querem receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador, levantem as suas mãos, onde quer que vocês estejam. Aqueles que podem ajoelhar-se, ajoelhem-se diante do Senhor como sinal de rendição diante dele. E repita essa curta oração. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me rendo totalmente a Ti nesta noite. E abro meu coração para Ti, Jesus. E te recebo no meu coração como meu Senhor e Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para estabelecer a justiça no meu coração e estabelecer a santidade no meu coração e encha o meu coração com o Espírito Santo. Senhor, eu te peço para estabelecer a cruz de Jesus no meu coração e separa-me totalmente deste mundo. Hoje eu aprendi que este mundo não pode me libertar, que este mundo não pode me salvar, que este mundo não pode me ajudar, mas somente Tu, Jesus, pode me salvar. É por isso que eu corro para Ti e eu Te abraço como meu Senhor e Salvador. Guie os meus passos, Senhor Jesus, para o reino da glória. No poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Vamos adorar. Mas antes disso, eu quero fazer este apelo para vocês. Não retornem ao pecado. O Messias está vindo. Eu vi a vinda do Messias. Tenha certeza de que você prepara o caminho para a vinda do Rei em todo o tempo no seu coração. E como você o prepara? O Espírito de Deus vai te trazer sensibilidade para saber o que é o pecado. Contra o que é que você deve lutar? Que é o pecado voluntário. Uma vez que você descobre que é pecado, arranca fora, joga fora, fuja dele. Porque o Messias está vindo para levar uma igreja santa. Que ninguém minta para você que você pode viver, dizendo que você pode viver como você quer e ainda assim entrar no céu. A Bíblia diz que a graça de Deus traz salvação para todos os homens, chegou. E a graça nos ensina a dizer não para a iniquidade. E nos ensina a dizer não para a imoralidade e pecado. Entretanto, deste outro lado, ela nos ensina a dizer sim para a santidade, a dizer sim para a justiça. E arrependimento é a chave, sempre se apartando do pecado. Veja como que o arrependimento e a santidade glorificou este ministério. Os aleijados estão andando, tem uma base direta. Aleluia, muito poderoso. Nós não podemos perder isso.
Você não pode lutar contra isso. O Senhor derramou a sua glória aqui por causa justamente do arrependimento e da santidade, de se apartar do pecado. Este é um tempo tão poderoso na igreja. Jesus ama vocês. O Messias está vindo. Preparai o caminho do Senhor. Eu vi o Rei vindo. Eu vi a igreja adorando no reino da glória. Eu os verei do outro lado, depois do intervalo de adoração. Que o Senhor os abençoe. Obrigado, Shalom.